Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos aqui em desenho técnico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caligrafia técnica ou escrita em desenho técnico. Para isso, nós temos uma normativa, que é a ABNT NBR 8402, que é do ano de 1994 e continua vigente, conforme o catálogo da ABNT. E aqui nós temos algumas orientações sobre como fazer esse tipo de como fazer o tipo da caligrafia, né? Aqui, então, nós temos nesta normativa, a gente tem aí o que a gente necessita para fazer com que seja possível, né, identificar os caracteres expressados em um desenho, né? Então, as principais exigências para a escrita nesses desenhos, nessas representações gráficas que nós fazemos, é que a gente tenha legibilidade, nós precisamos ter uma uniformidade, e esta escrita, ela precisa ser adequada à microfilmagem e ou outros processos de reprodução, tá? Então, tudo que a gente vai fazer vai ser para atingir, né, o objetivo de possibilitar uma compreensão adequada do que está escrito e atendendo a essas principais exigências, tá? Então, para que isso aconteça, a gente tem que prezar para que os caracteres sejam claramente distinguíveis entre si, para que se um caractere estiver muito próximo ao outro, isso não cause uma dificuldade de distinção do que realmente a gente quer dizer, tá? Isso vai ser principalmente se a gente for fazer uma cópia ou fazer uma microfilmagem, né? Então, para isso, a gente tem que observar um tamanho mínimo, né? Uma distância mínima entre caracteres, e essa distância ela vai ser 2 vezes a largura da linha, né? Então, isso é para que não fique uma letra ou um número muito próximo do outro, a gente não possa distingui-los, tá? Para facilitar, a gente deve usar a mesma largura de linha para fazer toda a escrita, ou seja, se eu resolver utilizar lá a minha lapiseira com o grafite de espessura 0,5 milímetros, então eu devo fazer tanto as letras maiúsculas como as minúsculas, com a mesma espessura de linha, largura de linha, né? E quando a gente vai fazer os traços, eles devem se tocar aproximadamente no ângulo reto. Por exemplo, quando eu faço o número 4, ó, um ângulo reto, e a hora que ele encontra aqui, também um outro ângulo reto. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Na prática. Então, isso daqui não precisa de tanta preocupação. A altura das letras maiúsculas deve ser tomada como base para o dimensionamento, ou seja, quando a gente vai iniciar o planejamento de como vai ser escrito, ou como será escrita toda a parte que deve ser representada na legenda, o memorial descritivo e demais itens que eu precise escrever, eu tenho que tomar como base a letra maiúscula, a altura H, tá? As alturas H e C, que são as alturas das letras maiúsculas e minúsculas, não devem ser menores do que 2,5 milímetros, tá? Então, quando também, no caso, se eu for aplicar letra maiúscula e minúscula ao mesmo tempo, a altura H, que é a altura da letra maiúscula, não deve ser menor que 3,5. Ou seja, a gente tem opções de letras maiúsculas menores que 3,5, mas se eu tiver que utilizar letra maiúscula e letra minúscula, eu não devo fazer isso para um tamanho menor de 3,5, tá? Eu posso escrever a letra na vertical ou a letra inclinada, né? Se eu decidir optar por fazer uma letra inclinada, o que a gente chama normalmente na informática, no uso do Word, a gente chama de itálico, né? Essa letra, ela deve possuir um ângulo de 15 graus em relação à vertical.
Aí ela vai ficar tombada à direita, tá? Aqui nós temos aquele quadro que nós já tínhamos visto na primeira aula, mostrando, ó, quais são as características. A altura da letra maiúscula representada por Hzinho, olha aqui no desenho, exemplificando. A altura da letra minúscula, Czinho, olha só, representado aqui, esse E minúsculo, né, demonstrando a altura da letra minúscula. Distância mínima entre caracteres, letrinha A minúscula, demonstrada aqui. Distância mínima entre as linhas de base, Bzinho, aqui. A linha de base é a linha que toca as letras na parte inferior, na sua base. Então, a letrinha B, ela indica essa distância mínima entre as linhas de base. E nós temos a letrinha E, que indica a distância mínima entre as palavras, aqui demonstrado. Aqui eu tenho escrito ISO 81. O E está separando a palavra ISO do número 81, né? Demonstrando que essa separação, ela também deve ser medida. E a largura da linha, ou espessura, né? Letrinha D. Então, aqui a gente tem todas essas características representadas para nos auxiliar a compreender o que é cada, né? O que cada característica dessa representa. E aqui nós temos as dimensões. Normalmente, a gente vai escolher a largura da linha que a gente vai utilizar, o que a gente tem à disposição, para definir as demais características. Se eu tiver uma lapiseira 05 ou 07, eu vou utilizar uma destas duas, desses dois conjuntos de dimensões para fazer a representação gráfica, ou a caligrafia técnica, né? A parte escrita. E aqui nós ainda temos exemplos da escrita, né? Esses exemplos seguem o que está escrito nessa normativa, tá? Então, veja, ó, como que as letras são representadas, essas são as maiúsculas, essas são as letras minúsculas. Vejam que o A pode ser escrito de duas formas diferentes quando a gente está fazendo a grafia dessa letra minúscula, tá? Você pode escolher uma, mas a gente tem sempre que lembrar da uniformidade. Se você escolhe este primeiro tipo, você deve usar ele sempre, ou se você escolhe esse, você deve adotá-lo sempre, você não vai mudar essa grafia ao longo do seu texto, né, da escrita. Temos alguns caracteres especiais e também números. Essa é a escrita vertical, pessoal. Aqui nós também temos uma exemplificação da escrita inclinada, né? Um ângulo de 15 graus à direita. Aqui estou demonstrando também os caracteres e os números. E também aqui demonstrando duas formas de escrita para a letra A minúscula, tá? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com relação ao uso, ou tem algumas pessoas, elas têm dificuldade de como escrever a letra maiúscula ou a letra minúscula, às vezes não consegue identificar facilmente. Essa normativa vai ficar à disposição de vocês no Classroom. Se tiver dúvida, dá uma olhada. E também no YouTube a gente encontra muitos tutoriais de como fazer a letra maiúscula e minúscula. Aqui é a letra de forma, mas a gente também tem a letra cursiva, que é aquela que a gente escreve sem separar as letras. Aquela letra cursiva também, a gente tem diferenças em relação a essas letras aqui. Aqui a letra de forma é como se eu estivesse, né, em tempos anteriores datilografando ou hoje digitando. Né? Hoje em dia, a gente já digita no computador e elas já saem todas padronizadas. Mas, como eu já disse para vocês, a escrita precede o computador. Então, antes de existir todos esses programas que efetuam tudo isso para a gente de forma praticamente automática, basta que você escolha as letras digitando, né? Todo o restante é feito pelo programa, ou você pode escolher ali alguma diferença em tamanho de linha, espessura de linha, né? Mas antes, tudo isso era feito manualmente. E o computador, ele foi criado baseado nisso que era feito manualmente. Então, essas normativas, elas precedem
o que a gente tem em termos de elaboração em programas e tudo mais, em assistentes de escrita, tá? Então, agora, nós vamos partir para a prática. Eu vou demonstrar para vocês como que a gente planeja essa escrita, vocês vão praticar para que vocês possam fazer uma representação adequada. É lógico também, quando você for fazer, muito provavelmente você vai fazer no computador, mas você precisa conhecer como que isso foi pensado e desenvolver essa caligrafia minimamente, só para você compreender como, né, como que isso chegou, da forma que a gente está com os assistentes de elaboração de texto e até mesmo os softwares de desenho assistido, que eles também possuem essas características de inserção de texto, tá? Então, vamos partir para a nossa prática.